Algo responde ao que você emite, mas quase ninguém percebe. Existe um diálogo invisível acontecendo agora, neste exato momento. Enquanto você respira, pensa, reage ao mundo sem notar. E a pergunta incômoda surge imediatamente. Você está percebendo o que está emitindo, ou apenas vivendo dentro das respostas? A maioria das pessoas acredita que o universo responde aos pedidos, às palavras repetidas em momentos de esperança. Mas quase nunca é isso que recebe resposta. O que realmente provoca movimento é mais silencioso, mais profundo, mais constante. O universo responde ao estado que você sustenta por dentro, mesmo quando você não percebe, mesmo quando tenta pensar diferente, mesmo quando diz a si mesmo que mudou. Existe uma correspondência silenciosa acontecendo o tempo todo, não como punição, nem como recompensa, mas como espelhamento. Aquilo que permanece dentro começa lentamente a organizar aquilo que aparece fora. E quando essa percepção surge pela primeira vez, algo muda profundamente. A realidade deixa de parecer aleatória. Padrões começam a revelar sua presença. Situações repetidas deixam de parecer azar. Certos bloqueios começam a mostrar origem. E algumas oportunidades deixam de parecer coincidência. Existe um diálogo constante entre consciência e realidade. Mas quase ninguém foi treinado para perceber isso. Talvez por isso certas mensagens encontrem pessoas específicas, não por acaso, mas por alinhamento. Se essa percepção já começou a fazer sentido para você agora, continue aqui. Existem compreensões raras que quase nunca são explicadas com clareza. E quando alguém finalmente percebe isso, algo dentro reconhece imediatamente, como se sempre tivesse sabido, apenas não tinha sido observado ainda. Porque o universo não responde apenas às decisões grandes. Ele responde aos estados silenciosos, à maneira como você interpreta a própria vida, ao tom invisível do pensamento, à expectativa que você carrega sem perceber. Pequenos impulsos internos criam direções inteiras de realidade. Uma sensação repetida vira estado, um estado vira campo, e um campo inevitavelmente vira experiência. A experiência então retorna para confirmar aquilo que já estava dentro. Esse ciclo continua acontecendo, silenciosamente. Agora a pergunta se torna inevitável. Se o universo sempre responde ao estado interno, o que exatamente você tem sustentado dentro de si ultimamente? Porque a resposta para isso pode explicar muito mais da sua realidade atual do que você imagina. E perceber isso pela primeira vez muda completamente a forma como você observa tudo. Porque, de repente, fica impossível fingir que não existe uma comunicação acontecendo entre você e o universo. Agora silencie por um instante. Observe seus pensamentos. Perceba o clima interno, porque é exatamente disso que o universo está respondendo neste momento. E quase ninguém percebe isso. Mas você começou a perceber, e isso muda tudo. Existe um ponto silencioso dentro de cada pessoa, um lugar onde as decisões reais acontecem, não as decisões faladas, não as promessas feitas em momentos de motivação, mas aquelas que surgem no fundo da consciência, sem plateia. É nesse lugar que o universo começa a responder, porque ali existe algo muito mais poderoso do que intenção. Existe estado, e estado é linguagem. A realidade não escuta apenas aquilo que você deseja. Ela responde ao clima interno que você sustenta continuamente. E muitas vezes, esse clima passa despercebido. Alguém pode dizer que quer prosperidade, mas viver emocionalmente esperando dificuldade. Pode afirmar que acredita em oportunidades, mas reagir internamente com desconfiança sempre que algo novo aparece. E essa pequena incoerência silenciosa cria um sinal extremamente claro. O universo não interpreta palavras.
Ele responde à coerência energética, ao padrão emocional repetido, ao tipo de expectativa que você mantém quando ninguém está observando. Por isso, certas realidades parecem persistir. Não porque o universo esteja negando algo, mas porque ele está respondendo exatamente ao que encontra dentro. Quando essa percepção amadurece, surge uma mudança poderosa. A atenção deixa de tentar controlar o mundo externo e começa a observar o território interno, porque ali está a verdadeira origem das respostas. Um pensamento recorrente, uma sensação repetida, uma interpretação automática da vida. Esses pequenos movimentos internos parecem insignificantes, mas sustentados por tempo suficiente, eles moldam direção, criam atmosfera, criam campo. E dentro desse campo, certas experiências passam a ser inevitáveis, não como destino rígido, mas como coerência. O universo apenas mantém a conversa que você iniciou, mesmo que você não tenha percebido. Por isso, algumas pessoas começam a notar algo curioso. Quando o estado interno muda de verdade, a realidade começa a reorganizar detalhes. Portas surgem, conversas inesperadas acontecem, ideias aparecem, caminhos antes invisíveis começam a se revelar. Não como milagre, mas como correspondência. É o universo dizendo silenciosamente: agora estamos falando a mesma linguagem. E nesse ponto, algo profundo acontece dentro da consciência. A sensação de espera desaparece, porque fica claro que a resposta nunca esteve distante. Ela sempre esteve reagindo, sempre esteve ajustando, sempre esteve observando o sinal mais verdadeiro, o estado que você sustenta quando ninguém está olhando. Quando essa percepção se integra completamente, surge uma liberdade incomum. Você para de pedir e começa a alinhar, para de esperar e começa a sustentar, para de tentar convencer a realidade e passa a conversar com ela. Porque entende algo que quase ninguém percebe. O universo responde o tempo todo. A única questão é ao quê.